Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Cisco ACI para falar de Endpoint Security Groups, os ESGs, né? Um conceito bem chave para a segurança hoje em dia nos data centers. A nossa fonte é um documento técnico da própria Cisco. Ele detalha bastante o uso, a implementação dos ESGs até a versão 6.02 do ACI. E a missão aqui é entender o que são, por que são importantes, sabe? E mais que isso, como eles mudam o jogo. A gente sai de uma segurança focada só na rede para uma segurança que olha para a aplicação. O material, bom, ele pressupõe que quem ouve já tem uma ideia do que é ACI, mas vamos dar uma repassada rápida nos termos. Tenant, ou TN, é tipo um inquilino lógico, isolado. VRF é a instância de roteamento virtual. Bridge Domain, o BD, é como se fosse uma VLAN grandona, um domínio de broadcast. EPG, Endpoint Group, agrupa dispositivos dentro de um BD, geralmente por VLAN ou subrede. E o nosso foco hoje, o SG é um grupo de segurança que funciona, assim, dentro da VFF inteira. Isso, essa é a primeira grande sacada. O EPG fica ali, contido no Bridge Domain. Já o ESG, ele abrange a VRF toda. Isso já dá uma dica da flexibilidade que ele traz, né? Especialmente quando a gente pensa em migrar de uns modelos mais tradicionais de configuração. Vamos falar disso então, dessa transição. O documento chama de design centrado na rede, que é bem comum, né? Você basicamente cria um EPG para cada VLAN, para cada subrede. Exato. Os nomes até refletem isso. EPG-VLAN 10, EPG-rede financeiro. É uma lógica familiar para quem vem de rede legada, né? Mapeia direto para o ACI. Sim, funciona. Mas aí vem um problema, né? Imagina que uma aplicação cresce. Os servidores dela acabam espalhados por várias subredes. Como é que você aplica uma política de segurança coesa, fica atualizando regra em dezenas de EPGs, a segurança fica presa na rede? Entendi. Já o design centrado na aplicação, ele busca outra coisa. Agrupar os endpoints pela função deles na aplicação, tipo servidores web, servidores de aplicação, banco de dados, não importa a subrede. A ideia é a política de segurança seguir a aplicação, a lógica dela, não a fiação, sabe? E é aí que entram os DSGs, para quebrar essa amarração com a topologia. Certo. Os ESGs são a ferramenta para isso, para criar esses grupos lógicos que vão além dos limites do Bridge Domain. Eles definem, assim, um perímetro de segurança dentro da VRF. E um endpoint pode entrar num ESG por critérios muito mais ricos do que só a VLAN ou a porta onde ele está ligado. E quais são esses critérios? Como é que o ACI sabe quem vai para qual SG? Basicamente, são 3 tipos principais de seletores. O primeiro é o seletor de EPG. É o mais simples. Você mapeia um EPG inteiro ou vários para dentro de um ESG. É útil para agrupar zonas que já existem. O segundo é o seletor de tag. Esse é muito poderoso. Ele classifica os endpoints baseado em tags. Pode ser tag de MAC, de IP, nome da VM, ou, e aqui fica bem legal, uma tag que foi atribuída lá no vCenter para a VM. E o terceiro é o seletor de IP. Mapeia por endereço IP ou por subredes específicas. Interessante essa coisa da tag do vCenter. Sim. E o ponto-chave é a hierarquia entre eles. Geralmente, tag e IP tem prioridade sobre o seletor de EPG. Isso quer dizer que você pode ter uma regra geral tipo todo mundo do EPG VLAN 10 vai para o SG geral. Mas aí você cria uma regra específica. Essas VMs aqui com a tag AppXDB vão para o SG AppX banco de dados. Ah, entendi. A regra mais específica puxa o endpoint para ela. Exato, e o melhor, sem precisar mexer em configuração de VLAN, de porta, essa capacidade de sobrescrever que traz a flexibilidade toda. Isso parece resolver aquele problema da aplicação espalhada, né? A fonte até usa um exemplo prático, uma empresa fictícia, a Pseudocor, como foi lá. Sim, é um ótimo caso. A Pseudocor começou com SI configurado de forma centrada na rede. Tinham vários tenants, VRFs, um monte de BDs, um para cada subrede, na verdade, e um EPG para cada BD.
Mapeamento direto, tipo VLAN 10 para EPG VLAN 10, VLAN 20 para EPG VLAN 20 e assim por diante. E a comunicação entre eles? No começo, era tudo aberto dentro da VRF, usavam um contrato Permitiene aplicado no VZN. O VZN é um objeto especial que representa todo mundo, todos os EPGs e ESGs na VRF. Ou seja, do ponto de vista de segurança, era uma rede plana ali dentro. Tá. E aí surgiu o desafio com uma aplicação específica, a Online Boutique. Isso. Era uma aplicação com várias camadas. Front-end, pagamento, carrinho. Com o tempo, ela cresceu e os servidores dela foram parar em sub-redes diferentes. E, claro, em EPZs diferentes. Um servidor web podia estar na VLAN 10, outro na VLAN 20, por exemplo. Aí complicou para aplicar política, né? Como fazer uma regra só para o front-end se os membros estavam em EPGs separados por critério de rede? Exatamente dilema. Se você só agrupa tudo com o VZAN, resolve a conectividade, mas adeus segmentação. Você perde o controle granular. É aí que a migração para ESG se torna a solução. A Pseudocol fez isso em alguns passos. Vamos ver esses passos então. Qual foi o primeiro? Passo 1. Criar uma base com ESG. O que eles fizeram foi criar um ESG meio pega-tudo inicial. Chamaram de EPG Matched ESG All Segments. E usaram seletores de EPG para mapear todos os EPGs que já existiam, VLAN 10 até VLAN 70, para dentro desse único ESG. Ah, então a ideia era replicar o comportamento inicial do VZAN, mas já usando o ESG. Isso. Para ter comunicação aberta entre as sub-redes, mas usando o mecanismo o ESG, que daria mais flexibilidade depois. Só um ponto de atenção aqui. Essa mudança, mapear PGs para um ESG, altera os identificadores internos, os Class IDs. Isso causa uma pequena interrupção no tráfego. Tem que ser feito em janela de manutenção com cuidado. Entendido. Então, estabeleceram essa nova linha de base. E depois? O que veio a seguir? Passo 2. Isolar a aplicação usando tags. Aí sim eles criaram um ESG específico para Online Boutique. Chamaram de onlineboutique.allservices e dessa vez usaram seletores de tag. Aquelas tags do vCenter. Exatamente. Eles já tinham tags aplicadas nas VMs lá no vCenter, indicando a função de cada uma. Por exemplo, function igual Online Boutique Front-end. O ACI, que estava integrado com o vCenter... Precisa configurar essa integração, né? Sim, tem que habilitar a coleta de tags no domínio VMM, lá no APIC, a console do ACI. E também habilitar a microsegmentação nos EPGs que estão associados a esse domínio VMM. E por que essa microsegmentação é importante? Porque ela garante que o ACI consiga inspecionar o tráfego mesmo entre VMs que estão na mesma VLAN e no mesmo servidor físico. Tecnicamente, o ACI configura umas coisas chamadas Private VLANs, PVLANs, lá no switch virtual. Mas o resultado prático é: a política de segurança do ACI é aplicada de forma consistente em todo lugar, fundamental para uma abordagem tipo Zero Trust. Faz sentido. E como os seletores de tag têm prioridade maior que os de EPG, as VMs com as tags certas foram automaticamente puxadas daquele ESG base para o ESG novo da aplicação Online Boutique. Fantástico. Então, num passe de mágica, baseado em tags, a aplicação ficou agrupada logicamente, e aí como definiram quem podia falar com ela? Passo 3. Definir a comunicação com contratos. Agora que a aplicação estava no seu próprio ESG, eles usaram contratos entre os ESGs para controlar o fluxo. Por exemplo, o ESG Online Boutique passou a prover um serviço. Esse serviço era definido no contrato, tipo, permitir só portas 80 e 443. E quem consumia esse serviço? Outros ESGs, como o ESG de monitoramento, aquele ESG base que representava o resto da rede interna, e até IPGs externos, representando usuários remotos. E a aplicação também consumia serviços de outros lugares? Sim, ao mesmo tempo, o ESG Online Boutique consumia serviços essenciais, tipo AD, DNS, NTP, de um outro ESG chamado Core Services. Percebe como a política agora segue a aplicação? Quem fala com quem, o que é permitido, tudo definido nos contratos entre os ESGs. Claríssimo. E dentro do próprio ESG da Online Boutique,
Tinha mais algum nível de segurança? Tinha sim. Esse foi o passo 4, segurança intra-ESG. Por padrão, dentro de um ESG, a comunicação é livre. Todo mundo fala com todo mundo. Mas eles tinham opções para refinar isso. A primeira era manter o padrão, que foi o que fizeram para o Online Boutique, porque os componentes precisavam se falar. A segunda opção era habilitar o isolamento intra-ESG. Isso bloqueia todo o tráfego dentro do ESG. Eles usaram isso no ESG de monitoramento, porque os servidores de monitoramento não precisavam conversar entre si, só com o que estavam monitorando. Interessante. E a terceira opção? Era aplicar um contrato intra-ESG. Com isso, você permite apenas comunicação específica dentro do próprio ESG. Define portas e protocolos permitidos entre os membros do mesmo grupo. Nossa, isso permite um nível de detalhe bem grande, né? Mesmo dentro da aplicação? Exato. Dá para aplicar princípios de zero trust ali dentro. E tem mais. Tanto os contratos entre ESGs, inter-SG, quanto os internos inter-SG podem ser combinados com uma coisa chamada Service Graph. Isso permite inserir serviços de rede como firewalls, load balancers, IPS, de forma inteligente no caminho do tráfego. E como funciona essa integração com firewall, por exemplo? O documento menciona integrações com firewalls da Cisco, Checkpoint, Palo Alto. Esses firewalls podem aprender dinamicamente quais endereços IP pertencem a quais ESGs. Eles conversam com o APIC, via API, ou usando plugins específicos. Com isso, as regras no firewall podem ser criadas ou atualizadas automaticamente, refletindo a segmentação definida nos ESGs. Fica tudo sincronizado. Resumindo os ganhos da pseudocore, então, conseguiram ver direitinho quem pertence a qual aplicação, ESG. Sim, a visibilidade melhora muito. Você vê no APIC o endpoint, IP, MAC, onde está conectado, qual tag tem. A segurança passou a seguir a lógica da aplicação, não só a rede. Exato. Ganharam controle granular com os contratos entre e dentro dos ESGs. Conseguiram isolar aplicações ou até partes delas. Sim, o isolamento intra-ESG é poderoso para isso. E ainda facilitaram a inserção de serviços como firewalls. Parece que foi uma transformação em tanto para eles. Sem dúvida, simplifica muito a gestão, a auditoria, até o troubleshooting. Mas essa história da pseudocore é só um jeito de fazer, né? Imagino que existam outras formas de usar os ESGs. O documento fala mais sobre isso? Fala sim. E essa é a parte legal, a flexibilidade. Os ESGs são como blocos de montar. A pseudocore Aveita usou tags, que é o modelo bem focado na aplicação. Mas dá para fazer diferente. Você pode, por exemplo, criar zonas amplas. Uma zona de segurança padrão para cada VRF. Mapeia todos os EPGs para um único ESG. É um jeito simples de começar, mas já organiza melhor que o VZN. Ou talvez separar por função. Sim. Zonas por função ou departamento. Mapear EPGs de produção para um ESG, EPGs de desenvolvimento para outro. Já cria uma separação mais lógica. Ou fazer um modelo híbrido. Ter uma zona padrão, baseada nos EPGs mesmo, mas usar seletores de tag ou IP para esculpir as seções. Tira as aplicações mais críticas dali e coloca em ESGs dedicados. Como se fosse uma exceção à regra geral. Exatamente. Dá até para criar um ESG de quarentena. Se o endpoint é comprometido, você aplica uma tag específica nele, tipo quarentena, e o ACI automaticamente move ele para esse ESG isolado. Nossa, isso é muito prático. E tem mais. Dá para usar seletores de IPs diretamente. Útil se você não tem integração com vCenter, ou se tags não são uma opção, agrupar por subrede ou IPs específicos. Essa variedade de abordagens é ótima. Mostra que dá para adaptar para a realidade de cada um, né? O nível de maturidade, a necessidade do ambiente. É isso. Pode começar simples e ir evoluindo a granularidade. Claro, tem os detalhes técnicos para ficar atento. Por exemplo, algumas configurações, tipo o isolamento intra-ESG, podem mexer com comunicação multicast L2. Tem que verificar. E aquela questão do proxy ARP? Bem lembrado. Se você usa seletores baseados em IP, em certos cenários, pode ser necessário habilitar o proxy ARP no ACI para o roteamento funcionar direitinho entre os endpoints no mesmo BD, mas em ESGs diferentes.
A documentação detalha bem esses casos. E entender a precedência dos seletores é crucial para designs mais complexos. Lembrar que tag e IP geralmente ganham do EPG. O material também chega a falar de ambientes maiores, com múltiplos tenants. Como distribuir isso? Fala assim, mas para o final, no apêndice. Discute como você pode distribuir os componentes. Por exemplo, deixar a infraestrutura de rede, como VRF e BDs, num tenant comum e colocar os ESGs e as políticas de segurança nos tenants dos usuários ou das aplicações. Para separar as responsabilidades, né? Equipe de rede cuida de uma parte, equipe de segurança ou aplicação cuida da outra. Exatamente. Isso pode alinhar com o modelo de governança da empresa. Só que essa distribuição pode impactar quais tipos de seletores funcionam entre os tenants. Por exemplo, talvez não dê para um ISG, num tenant de usuário, referenciar diretamente um EPG que está no tenant comum. Aí você teria que usar seletores de tag ou IP, que são mais independentes da localização do EPG. Uma tabela no documento, a tabela 5, detalha essas interações. Entendi. Então, se a gente fosse resumir a essência dos ISGs em poucas palavras, qual seria? Olha, para mim, ISGs são a evolução da segmentação dentro do ACI. É o caminho para uma segurança realmente centrada na aplicação. Eles permitem agrupar os endpoints de forma lógica dentro da VRF, usando seletores super flexíveis, EPG, tag, IP. E o principal, eles desacoplam a política de segurança da topologia da rede. A política finalmente segue a aplicação, não as VLANs e subredes. E daqueles pontos que sempre geram mais dúvida, o que você destacaria para o pessoal ficar atento? Bom, alguns pontos que sempre aparecem são, primeiro, a versão do APIC. Muito do que a gente falou aqui depende de versões mais recentes, geralmente da 5.2 para cima. Segundo, escalabilidade. É importante consultar os guias da Cisco para saber os limites de ESGs, regras, contratos para o seu hardware. Terceiro, o potencial de otimizar recursos de hardware, o TCAM. Às vezes, usar menos ESGs com políticas mais agregadas pode ser mais eficiente do que ter centenas de EPGs com políticas espalhadas. E a integração com outras ferramentas. Sim, entender bem as diferenças entre a integração com VMM em modo só leitura, ou leitura escrita, e como funciona na prática a integração com firewalls externos, seja via API ou com os plugins específicos. A ordem de precedência dos seletores também é algo que precisa estar bem claro para quem vai desenhar soluções mais complexas. Parece que os ESGs realmente representam uma mudança poderosa, né? Deixam a gente focar em proteger as aplicações, que é o que importa no final das contas, e não só em configurar os canos da rede. Exato. A tecnologia, o ISG, nos dá o como fazer essa segmentação granular, flexível. Mas aí fica uma provocação, né? O desafio maior muitas vezes não é nem técnico, é estratégico. É definir o que precisa ser segmentado e por quê. Isso exige entender a fundo como as aplicações conversam entre si. O que geralmente significa mais colaboração entre as equipes. Com certeza. Rede, segurança, desenvolvimento, todo mundo precisa conversar mais. A ferramenta ISG é muito poderosa sim, mas a inteligência para usar ela bem, para tirar o máximo proveito, vem desse entendimento do negócio, da aplicação. É algo assim, crucial para se pensar na hora de planejar a próxima evolução da segurança da rede.